Então sejam bem-vindos a esta nossa sétima aula, né? Me chamo Cleibson Américo, sou professor de filosofia e estamos aqui na aula de filosofia medieval. Nessa aula é dada para o curso de teologia para leigos do Instituto São João Crisóstomo. Quem não viu as aulas precedentes, né, que vá lá e veja, né, que é para poder acompanhar o que é que nós estamos aqui falando. Então, gente, nós estamos caminhando, né? Já vamos hoje finalizar, né, a filosofia patrística grega, né, para começar a dar um pulo, né, para a filosofia patrística latina e depois mergulhar na escolástica, né, que aí completa o nosso curso, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um pensador importante, né, do cristianismo antigo, né, o cristianismo ali do século IV, que é São Gregório de Nissa. Esse homem é um homem importante, viu, gente? São Gregório de Nissa. São Gregório de Nissa. São Gregório de Nissa foi amigo de São Gregório Nazianzeno, que a gente viu na aula passada, e também era irmão de São Basílio Magno. E os três são os chamados padres capadócios. Né? São os chamados padres capadócios, da Capadócia, né? Que fica ali, ficava, né, no continente asiático. Hoje já não se chama mais Capadócia. São pensadores importantes, gente, da filosofia patrística grega. Inclusive eu estava até vendo aqui, eu falei para vocês na aula passada sobre São Gregório, São Basílio Magno e o Gregório Nazianzeno. E que São Basílio Magno, ele foi o primeiro a escrever uma regra monástica, né, uma regra de vida, né, para os monges cenobíticos, né, os monges que vivem em comunidade, seguirem. Aí eu até tenho nessa obra aqui, que são as regras monásticas de São Basílio Magno, né? Isso aqui é da editora Vozes, né? Um livro antigo. É a primeira regra monástica mesmo, né, dos monges, como seguir, é a de São Basílio Magno. Antes da regra de São Bento, um pouquinho antes da regra de Santo Agostinho, é a regra de São Basílio Magno, que é a regra mesmo de vida, assim, né, de como os monges devem viver no mosteiro. Uma outra coisa que também tinha falado para vocês nas aulas passadas é que nestes tempos aí, né, da século III, século IV, né, o início da filosofia patrística, né, e início também da filosofia medieval, tem um grupo de monges, né, que saem para os desertos para viver uma experiência mais radical de vida, né? O que eles querem na verdade é viver uma experiência mais radical de vida, que é aí que nasce, gente, o chamado movimento espiritual dos padres do deserto. A gente fala um pouco sobre isso, os padres do deserto. Os padres do deserto são os monges, né, o primitivo movimento monástico, né, do monaquismo cristão. É o movimento dos padres do deserto. E se chama padres do deserto porque esses monges viviam isolados, né, nos desertos da Síria, né, nos desertos do Egito, da Palestina, da Capadócia, né, de Antioquia, enfim, né, viviam nesses lugares ermos, nesses lugares isolados, para viver a experiência de Deus. Porque, e aí também chamando-nos a atenção, né, neste momento, né, porque eles vão viver esta experiência, né, espiritual de uma vida muito rigorosa, muito ascética, né? O termo para isso é uma vida ascética, né, de muita ascese, né? E um dos motivos pelos quais eles saíram das cidades para viver nos desertos, né, como eremitas e depois como cenobitas, né? Eremita é um monge que vive sozinho, e cenobita é um monge que vive com outros monges, né, formando pequenas comunidades. Chama de cenobita, né? Cenobita com C, certo? E um dos motivos principais pelos quais, né, eles vão se afastar das cidades e vão para os desertos é porque neste momento o cristianismo se torna uma religião não mais perseguida pelo Império Romano, né? Em 313 o imperador Constantino já tinha dado um édito de Milão,
É um decreto que ele faz lá em Milão concedendo liberdade de culto aos cristãos. E depois o imperador Teodósio, né, o imperador Teodósio no ano 381, ele vai tornar, veja, até então o cristianismo tinha liberdade de culto, né, dado por Constantino em 313, mas ainda não era a religião oficial do Império Romano, tinha somente liberdade de culto, né, de modo que os cristãos podiam praticar livremente a sua religião como qualquer outra religião, como o politeísmo pagão, o judaísmo, enfim, né. Então tinha liberdade. Agora, com Teodósio, imperador romano Teodósio, o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, havia um princípio, gente, havia um princípio jurídico que dizia, né, cuius regio illius religio, ou seja, de quem for a região, dele será a religião. De quem for a religião, dele será a religião. Ou seja, a região daquele soberano, a região daquele rei, enfim, a religião daquele soberano adotará a religião também do soberano. Então, se o soberano, se o rei, ele é cristão, consequentemente o seu povo vai ser cristão. Se o seu rei ele é pagão politeísta, o seu povo também o será. Então o povo seguia a religião do rei. Esse era um princípio jurídico antigo, né, daquele tempo, certo? Só que muitos reis começaram a se converter ao cristianismo, né? Porque como o imperador tinha se convertido ao cristianismo, então muitos reis também começam a se converter ao cristianismo. E com isso muitos reinos também começam a se converter ao cristianismo. Só que isso traz consigo um problema, que é aquela conversão por coação e não uma conversão por mudança, por conversão mesmo. Então muita gente agora se torna cristão por coação e não mais por conversão. Isso traz um problema muito grande, porque aquele período de um cristianismo muito fervoroso, muito radical, ele agora vai dar lugar a um cristianismo, na verdade a uma cristandade. Até então a gente tinha um cristianismo radical e agora vai ser dado lugar a uma cristandade, que é uma mentalidade em que o reino político tem que se tornar cristão porque o rei é cristão. E aí começa aquele costume de batizar em massa, em série. Né? Aí juntava todo mundo e fazia aquele batismo, né, coletivo, sem que as pessoas elas passassem muitas vezes por um processo de conversão e por um processo de catequese. E isso, os pagãos, na verdade, continuaram com seus costumes pagãos, só que agora dentro da igreja. E muitos costumes pagãos foram trazidos para dentro da igreja. Porque essas pessoas que adentraram na igreja, elas não tinham se convertido. Elas apenas tinham sido coagidas a se batizarem e converterem. Então isso vai forçar, né, aquelas pessoas que queriam ainda viver a radicalidade a se afastar das cidades. É aí onde nasce, né, esse é um dos motivos, né, esse não é só isso, mas esse é um dos motivos pelos quais surgem os padres do deserto, né, a vida monástica nos desertos. Né, e aí a gente falou um pouco sobre São Pacômio, aí na aula passada, né, falamos sobre São Basílio Magno, para ver a vida monástica cenobítica. Depois falamos também sobre o São Gregório Nazianzeno, né, entre outros grandes padres. Né, e vão viver uma vida contemplativa no deserto. Aí uma das coisas que eu tinha ficado de mostrar para vocês era um cordão de oração que eles tinham inventado. Na verdade, São Pacômio inventou, ou criou, né, ou recebeu, enfim. Né, diz a antiga tradição que o anjo Gabriel tinha ensinado, né, a São Pacômio como fazer um cordão de oração para que os monges, sobretudo os mais iletrados, pudessem contemplar, né? Que é como que é a primeira forma de rosário, mas na verdade não se fala ainda em rosário, não era uma oração da Ave Maria, nada disso, né? Era um cordão de oração para a oração contemplativa, que era a chamada oração do Santo Nome, ou também chamada de oração do coração, que é apenas a repetição de uma fórmula que contém o Santo Nome, né? E a fórmula clássica Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Então os monges eles
tinha um cordão de oração, né, criado por São Pacômio, pelos quais ele passava o dia, né, em momentos, né, de oração, mas também o dia com essa fórmula e com o cordãozinho de oração, né, debulhando lá e dizendo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Esse cordão de oração foi a primeira forma, assim, o primeiro instrumento cristão, né, de uma coisa de conta, né, que vai passando os dedos para uma oração repetitiva. O nome dele é Combusquine. Combusquine, que é um desse aqui, olha. Isso é um Combusquine. Esse meu aqui ele tem 100 nós. Isso é muito da tradição grega, viu? Da tradição oriental grega. Aí esse meu aqui tem 50 de um lado e 50 do outro. E com isso aqui a pessoa vai fazendo a oração, né? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, Ô, pecador. professor, se eu não me engano, os árabes também têm algo parecido? Tem, os árabes também tem. Os árabes também tem. Então, esse cordão ele é criado por São Pacômio pelo ano 320 e se torna uma tradição da vida monástica oriental, né? O Combusquine, certo, gente? Bom, então veja que nós vamos ter aí nesse momento, né, esses homens que vão se afastar das cidades, vão viver nos desertos, e é ali nos desertos, na vida monástica, que vai haver muita produção de conhecimento, gente. Que aqui é o aspecto que mais nos interessa, né? Muita produção de conhecimento intelectual. Porque à medida que aqueles santos homens, né, eles vão lá viver a vida meditativa, né, a vida contemplativa, eles começam a escrever muita coisa. Compreendem? E à medida que eles começam a escrever, dali vão surgir importantes tratados, né, teológicos, tratados de teologia espiritual, tratado de mística, né, tratados de pensamento filosófico, né, de pensamento psicológico, né, no sentido de busca da interioridade, né, no sentido de escritos, né, que levam ao autoconhecimento. Então nós vamos ter muitos escritos nesse sentido, né? Vai ser um momento muito rico para a literatura cristã primitiva. Inclusive, né, um livrinho que eu gosto muito, viu, gente, que eu recomendo vivamente, né, para vocês lerem como uma leitura espiritual mesmo, depois presentear alguém. É este livro aqui, olha, que é de um monge beneditino chamado Anselmo Grün. O céu começa em você. A sabedoria dos padres do deserto para hoje. O céu começa em você, que é um livrinho muito bom, viu? É um livrinho maravilhoso mesmo. O céu começa em você, né? E aí esse beneditino, né, um monge beneditino alemão, ele pega da sabedoria dos padres do deserto, daquele século terceiro e quarto, e mostra como isso pode nos inspirar ainda hoje, né? A nossa vida de autoconhecimento, a vida de ascese espiritual, de disciplina espiritual. É um livrinho muito bom mesmo, fininho, é um negócio maravilhoso, viu? Recomendo muito assim a leitura dele, pra vocês lerem, depois presentear alguém. É um livrinho muito bom. Eu li esse livrinho aqui há uns 20 anos atrás e foi um negócio que fez muita diferença na minha vida, muita mesmo. Bom, aproveito aqui, né, para dar as boas-vindas, né, quem chegou depois, o Diego, a Michelane, né, o André tá aí. Enfim, bem-vindos, viu, gente? Bom, então vamos lá, né? Os que quiserem ligar a câmera, liguem, viu, André? Eu sempre recomendo aqui o pessoal, quem quiser ligar, liga, né? Quem puder, né? Bom, muito bem, André, muito bem, muito bem. Primeira vez que o André está aqui conosco, né? Seja bem-vindo, viu? Então, gente, este movimento espiritual dos padres do deserto, né, ele vai se somar ao movimento dos padres da igreja, que é um movimento maior, e daí vai surgir uma rica literatura cristã primitiva, uma riquíssima literatura cristã, viu? Né, com importantes tratados. Eu já mostrei para vocês também a Filocalia, não foi? Deixa eu ver aqui onde é que ela está aqui. Eu já mostrei também para vocês a Filocalia, a pequena Filocalia, né, que é o livro clássico da Igreja Oriental, que aqui reúne os escritos espirituais dos padres do deserto, né, de ao menos 25 padres do deserto, que são esses sábios monges. Aí tem ela nessa edição e tem ela nessa edição aqui, é a mesma, viu? Só muda cá, porque essa minha aqui é mais antiga.
Aí eu tinha presenteado a minha namorada, né, na época. Aí depois que a gente casou, pronto, aí agora a gente ficou com duas, né? Aí tudo certo, junto a minha com a dela, aí temos duas filocalia. Uma edição antiga e uma nova. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Inclusive, pronto, esse livro aqui dos padres do O Céu Começa em Você. Eu tinha, esse aqui não era o meu não, o meu que eu tinha, na época eu emprestei uma pessoa e a maledita não devolveu até hoje, né? Aí esse aqui eu tinha dado a minha namorada, que na época era minha amiga. Aí eu dei pra ela, aí depois que a gente casou, pronto, aí tá aqui comigo agora, foi a melhor coisa, rapaz. Pensa num investimento bom. Entre outras coisas, foi casar com aquela mulher aqui. Muito livro que eu dei pra ela na época que a gente era só amigos, hoje é nosso, né? É patrimônio nosso. Bom, então veja, esse período, gente, é um período de muita, como falei, né, de muita produção, né, de uma literatura riquíssima. E no caso dos padres capadócios, né, de São Basílio Magno, a gente falou, né, como ele foi importante para escrever tratados, os primeiros tratados sobre o Espírito Santo, sobre a teologia do Espírito Santo, que é chamado de pneumatologia. A teologia do Espírito Santo se chama de pneumatologia. A palavra pneuma quer dizer espírito mesmo, né? Pneuma quer dizer ar. O espírito, ele é o ar. Ele dá a vida, né? Então a pneumatologia, ela começa a se desenvolver com São Basílio Magno, que é um padre capadócio. E hoje, né, a gente vai centrar um pouquinho sobre Gregório de Nissa. São Gregório de Nissa, certo? Veja, São Gregório de Nissa, gente, ele, assim como os outros dois padres capadócios, né, também teve uma profunda vida especulativa, tanto do ponto de vista teológico, quanto também do ponto de vista filosófico, né? Importante vida de busca do conhecimento, além, claro, né, da busca da vida espiritual. Ele vivia uma espiritualidade muito profunda, né? E essa mesma profundidade que ele tinha com a vida espiritual, ele tinha com a vida intelectual. Ele tem escritos preciosos. Gregório de Nissa, inclusive, né, ele é o protagonista da chamada antropologia teológica, né, são aqueles escritos cristãos que tratam do homem, do que é o ser humano, né, de uma antropologia cristã. É Gregório de Nissa. Então a primeira coisa que nós lembramos dele, né, do Gregório de Nissa, é em relação à antropologia teológica. Antropologia teológica. E tem alguns escritos, né, alguns tratados importantes sobre o homem. O que é o homem, né? E vai desenvolver muito, né, do ponto de vista racional, intelectual, essa ideia do homem como imagem e semelhança. Né? E desenvolvendo essa ideia do homem como imagem e como semelhança, né, que ele vai tratar bastante ali sobre o tema da liberdade, né, correlacionado ao tema do livre-arbítrio, e o tema da santidade. Porque Gregório de Nissa vai pensar o seguinte, que é por meio da liberdade que o homem procura a santidade, e a santidade não é senão assemelhar-se a Deus. O homem é criado à imagem e semelhança, mas é uma imagem que precisa se tornar semelhança. E ele se torna semelhante a Deus quando livremente busca a santidade. Essa é a ideia de São Gregório de Nissa, que é uma ideia que vai perpassar até os dias de hoje, né? O homem ele foi criado à imagem e convidado a ser semelhança de Deus. E essa semelhança é pela sua vida, né? Pela busca da santidade. E essa busca da santidade se dá mediante um reto uso do livre-arbítrio. E veja, essa ideia, né, que Gregório de Nissa vai desenvolver é uma ideia que depois Agostinho vai escrever um tratado importante sobre isso, né? Santo Agostinho, que é o tratado do livre-arbítrio, né? Que nós vamos falar dele possivelmente ainda hoje, né? Nessa aula também, Santo Agostinho. Depois, né, São Gregório de Nissa vai desenvolver uma doutrina importante também chamada de teoses. Essa doutrina da teoses é uma busca, né, que o ser humano tem de deificação, de divinização. Teose. Que Gregório Nazianzeno também já falava um pouco disso, mas o Gregório de Nissa vai desenvolver mais. Teoses.
É, teoses. Teoses. Que é um chamado, né, do homem a viver a vida divina, a se santificar, a se deificar, aí se transformando em Deus, né, transformando a sua vida conforme o querer divino, conforme o chamado divino. O nome disso é teoses. Teoses quer dizer ir se tornando divino, essa é a ideia, viu? Teoses é ir se tornando divino. Vocês podem colocar esse significado, né? Teoses significa ir se tornando divino. E esse ir se tornando divino é que pela busca da santidade, através do livre-arbítrio, o homem vai se divinizando, né? Ele vai deixando, ele vai superando a sua condição material e de pecado e vai se tornando semelhante a Deus, que é aí se divinizando mesmo, né? Se deificando. A ideia de teoses. E uma ideia também presente, né, muito em São Gregório de Nissa, é a ideia de que o ser humano, quando ele por ser chamado a esse processo de teose, de divinização, de ir se assemelhando ao divino, isso é um processo ininterrupto e é um progresso constante. A ideia de que a conversão ela é um progresso constante. Ele vai desenvolver muito essa ideia. Que a conversão ela não é um instante, ela não é um momento estático. E não é um momento a que o homem se possa chegar e dizer eu estou convertido. Não. A ideia de Gregório de Nissa é que isso é um progresso infinito. Inclusive, depois da morte ainda permanece. Né? Você vai se santificando, se divinizando. Aí neste mundo você faz o esforço que lhe é possível e no outro mundo você continua com o auxílio do Espírito de Deus, né? Nesse processo de santificação. E Deus lá é que vai fazer a sua purificação definitiva, né? Então é um progresso infinito, e mesmo depois da morte ela continua, né? Você vê que muitos tratam a conversão como uma coisa que é até a morte. Para Gregório de Nissa não, ela se segue após a morte. É claro, e aqui a gente poderia, né, tentar enxergar um pouco já a ideia de purgatório, né, que é uma ideia que vai se desenvolver no período medieval, né? A ideia de que o homem ele sai deste mundo e antes de adentrar na glória eterna ele é purificado. E essa purificação se dá no Espírito Santo, que é o processo de purgatório, de purgação, de purificação. A palavra purgar significa purificar, né? A palavra purgar. Purgatório significa purificatório. É o lugar assim, entre aspas, porque não é um lugar físico, né? Nada disso. É uma condição de alma, em que Deus está purificando a alma para ela ser adentrada no céu, introduzida, né, no reino eterno. Porque parte do princípio de que o homem, nem um ser humano, ele morre suficientemente puro e santo para adentrar e estar diante de Deus. Nenhum ser humano. Não é? Como nenhum ser humano ele está apto, morrendo, aí já está diante da pureza infinita que é Deus, então Deus mesmo purifica o que ainda falta àquela pessoa que pelo processo de conversão não conseguiu totalmente se purificar. Aí Deus mesmo purifica essa pessoa. E esse ato misericordioso de Deus de purificar essa pessoa é o purgatório. Que essa é a doutrina do purgatório. O purgatório é um ato da misericórdia de Deus, viu? O purgatório, segundo a doutrina católica, é um ato da misericórdia, da bondade de Deus que quer salvar o ser humano. E aquele ser humano que se esforçou na vida, né, para se converter, para viver santamente, para ir se assemelhando a Deus, para ir se divinizando, essa pessoa que não conseguiu, Deus a ajuda, não é, purificando-a no fogo do Espírito. Aquele fogo do purgatório, né, que se fala, é o fogo do Espírito que purifica a pessoa. Não é o fogo da condenação. Não é o fogo do inferno de jeito nenhum. É o fogo do Espírito que purifica a alma da pessoa. Diz, Fabiana. Oi, Cleidson. Boa noite a todos. Veja só, eu compreendi essa parte que você colocou, porém, aquela pessoa que já nasce com a condição de santidade, por exemplo,
Recentemente tivemos, né, o beato que passou pelo processo de beatificação, inclusive chegou a ser canonizado agora em setembro, que é Carlo Acutis, né? Que é o santo de calça jeans. Sim. Ele já teria nascido nessa condição de santidade, ele também passou pelo purgatório. Olha, isso aí é um negócio que não dá para dizer, né? Não é assim, porque dentro do contexto ao qual você está abordando, desse processo de purificação, a gente inclui justamente aquelas pessoas que não têm esse testemunho de santidade. Né? Diferente do, pelo menos assim, né? No meu pequeno conhecimento, dentro desse campo, Carlo Acutis, como também os outros santos que não usaram calça jeans, mas fizeram parte da nossa caminhada peregrina aqui. Olha, isso aí é uma coisa que realmente não dá para dizer quem passou, quem não passou, né? Isso aí realmente não dá. Agora, o que a gente sabe é que mesmo os santos, veja, os santos são santos não porque não pecaram, porque os santos não são imaculados como Maria. Como Maria, exato. Os santos não são concebidos sem o pecado original, como Maria. Sim. Né? Então, neste sentido, por eles não serem concebidos sem o pecado original, eles também carregavam em si a mancha do pecado, e é por isso que eles se confessavam. Você vê que Padre Pio se confessava, Carlo Acutis se confessava. Agora, claro que os pecados dele não devem ser como o de a gente, né? Deve ser um negócio bem levinho, assim, né? Tá bom, então. Então, sendo assim, não é? Certamente essas pessoas passaram um pouquíssimo tempo, né? Talvez alguns minutos no purgatório. Se a gente vai passar, sei lá, 300 mil anos, eles passaram, né, 3 minutos, só para purificar um restinho de coisa que ficou porque não tem que se confessar, sei lá. Enfim, mas é uma coisa que realmente não dá para dizer, porque isso pertence ao mundo de Deus, né? Diz, Marli. Assim, pelo que a colega Fabiana colocou aí, eu entendi o que ela perguntou, mas assim, dentro do que eu venho vendo, estudando, de ter toda essa vida, eu entendo que o único que não passaria, então, pelo purgatório, que veria destinado a ir para o céu, seria o próprio Jesus Cristo. Porque ele sim, e no meu entender, né? Não sei se posso estar errado. No meu entender, ele veio com uma missão, a missão de se fazer homem, e como homem cumprir essa missão até o fim para poder a gente ter o direito à salvação. Então, ele cumpriu a missão dele, ele morreu, ele ressuscitou. Então, eu acho que essa é a única condição da pessoa ser perfeito. Eu acho que os outros, cada ser humano por si só, tem uma imperfeição. Então, mesmo os santos, antes de serem canonizados, eu acho que eles tiveram algum momento da vida dele em que a santidade não estava, assim, totalmente presente. Sim, sim, com certeza. Então, no meu entender, a santificação ela vem com a sua vivência, com os seus atos, com o buscar a cópia, como você falou aqui, a cópia divina, buscar ver o que Jesus Cristo deixou e ir caminhando. Então, eu acho que é um processo. Esse processo, o inimigo ele vem querer destruir. Então, eu acho que por isso, algumas vezes a gente cai em tentação. Então, no meu entender, posso estar errada, mas no meu entender, o único que vem com essa condição foi Jesus Cristo. Isso, vamos escutar o irmão Jacques é uma autoridade eclesiástica. Irmão Jacques, resolva aí para nós essa questão, vá. Diga aí, Jacques, que é para poder eu ficar, assim, aprender mais. Esse abacaxi tem muito espinho. Não vou dar uma explicação, mas também uma fala e contar uma historinha, por assim dizer, rapidinho, para não comer muito tempo da aula. Como diz São Paulo aos Romanos, lá capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, estão privados da glória de Deus, né? Então todo ser humano tem o pecado. Herdamos o pecado original. Então a gente vai ter que, porventura, se aqueles forem escolhidos por Deus, realmente, não passar pelo purgatório, né? Algumas devoções, como o Senhor do Carmo diz, né? E vai
coração de Jesus também, o apóstolo da oração. Na hora da morte ser assistido por Jesus, ser levado direto ao céu, não passar por purgatório. Então são várias devoções que vão frisar que há possibilidade de ir direto para o céu, já tendo pagado aqui na terra. Porque o pecado existe o pecado e a pena. A penitência para pagar a pena desse pecado, diminuí-la. O que a gente tem que passar no purgatório, né? A penitência é para pagar a pena. Mas mesmo assim ainda vamos ter que passar um pouco no purgatório. É um fato, não sei o que a igreja diz, mas escuto isso desde criança. Dizem que até os anjos, no caso anjinhos, que diz quando a criança morre bebê, né? Chamado de anjinho. Pelo menos aqui no Nordeste, né? Dizem que elas têm que passar no purgatório para queimar a pontinha das asas, para eliminar o pecado original. Pode ser mesmo, né? Deixa eu aproveitar e dar uma contribuição também aqui. Veja, no Catecismo da Igreja, deixa eu ver aqui. No Catecismo da Igreja, parágrafo 1023, 1023, os que morrem na graça e na amizade de Deus e estão perfeitamente purificados, vivem para sempre com Cristo. Portanto, aí tem um detalhe aqui também, que aí eu fui buscar aqui na internet. O Concílio de Florença, de 1439, e o Concílio de Trento, fala que afirmam que os mártires e os santos, ao morrerem em plena união com Cristo, vão diretamente para o céu. Então, eu não sei se Fabiana, quando se refere a um santo de calça jeans, se você fala no sentido pejorativo, ou simplesmente porque você, de fato, o identifica como um santo de calça jeans, né? Mas a gente tem que ter toda a reverência e o respeito. Eu compreendo. Quando a gente vai falar de um santo. Se é santo, Sim, eu compreendo. é para a igreja. Se está de calça jeans, de mochila nas costas, ou não, não cabe a gente julgar se o santo ele está vestido com hábito, com a túnica, ou se ele está feito Santo Agostinho com a mitra na cabeça. Não, eu compreendo, mas assim, a minha Então, colocação... o respeito Ô, André, ao só um santo. momentinho, André, porque Mas você não a minha entendeu, colocação não foi essa questão. A questão foi justamente essa que eu acho que você já respondeu, né? Hoje a gente tem o santo de calça. O que é a santidade? É uma condição que cada um de nós temos, desde que nosso testemunho de vida ele nos leve a, não é? Só que a minha pergunta foi em relação ao purgatório. Será que Carlos Acutis, ele... Porque aí no catecismo, quando você leu, você mesmo já respondeu. E ele já vai direto, ele não passa pelo purgatório, pelo que você leu aí. Né? Ele já vai direto ao céu. Aí a minha pergunta era essa. Se a pessoa, quando está na condição de santidade, porque quando o Cleidson falou, ele disse que todos passavam pelo purgatório. Aí minha dúvida era, justamente, o santo, aquele que já nasceu nessa condição. Se ele passava, mas o catecismo já respondeu. O professor, Fabiana. Não estava falando, eu usei um termo que hoje todo mundo usa, que é o santo de calça jeans, e é louvável. Perfeito. E é louvável. Entendeu? Porque assim, às vezes a gente tem católicos que falam no tom pejorativo, a gente tem que ter respeito à profissão. Não. Só isso. Respeito. Entendeu? Independente, ele pode ter vindo com farrapo. Ele é santo. Para mim, ele é santo. Quando o professor Cleidson está falando, ele está falando de São Gregório de Nissa. Inclusive, isso que você está falando do purgatório foi algo que é contraditório ao próprio São Gregório. Que, se eu não me engano, isso chama-se de Apocalipse. Deixa eu ver o nome, tem um nome específico aqui para isso. Que chama-se, eu até estava olhando aqui, que chama-se de apocatástase. Ô, gente, deixa eu né, resolver essa questão para a gente ir adiante. Não, na verdade, essa expressão santo de calça jeans é uma expressão usada por João Paulo II. Então não tem nada de errado nisso aí, viu? Essa expressão é do Papa João Paulo II, que falava dos santos dos tempos atuais. Isso, porque até então a gente só conhece aquele santo do hábito. E a gente entende que essa condição de santidade está para a gente também, não é? E é louvável, eu não critiquei a forma dele, não. Eu usei o termo, né, que hoje a gente usa para ele, e assim, inclusive,
dentro do contexto da história dele, eu me tornei uma pessoa que sou super de acordo com a história dele de vida. Eu achei Não, sim, sim, perfeita, perfeitamente. perfeita. Então é isso, né? Isso não teve nem nada de pejorativo não, André, nesse sentido, viu? Pode ficar cegado, isso o João Paulo II já dizia. E é totalmente ilegítimo, né? Sem nenhuma dificuldade. Bom, então vamos seguir aqui, gente, mantendo a nossa harmonia, né? Nossa paz. A gente é um grupo de muita paz, né? De muita tranquilidade. Vamos manter esse espírito, né? De paz entre nós, né? Olha, eu vou ler aqui rapidinho só o que diz o catecismo sobre essa questão do purgatório, no parágrafo 1030 e 1031, que diz assim: olha, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. A Igreja denomina de purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, né, fazendo referência a textos da Escritura. A tradição fala de um fogo purificador, né, e aí segue um pouco mais. Aí depois vocês podem ler um pouco sobre esse tema no próprio catecismo, ver que o catecismo da Igreja Católica ele explora um pouco mais, que não é nosso objetivo aqui, né? A gente não está tendo aula de teologia, mas aí fica a dica do parágrafo, né, para que vocês possam adentrar. Bom, então, voltando aqui para São Gregório de Nissa, né, que traz essa ideia da purificação, gente, né, da busca da santidade como um progresso infinito, né, um progresso que não tem fim. E uma outra ideia importante, né, de São Gregório de Nissa, essa ideia do devido uso da liberdade, né, que eu já mencionei brevemente, o devido uso da liberdade, ou melhor, do livre-arbítrio, porque tem uma distinção aí entre livre-arbítrio e liberdade, que a gente vai ver logo daqui a pouco, né, Santo Agostinho, e essa diferença entre livre-arbítrio e liberdade é uma ideia que Agostinho vai acentuar muito bem isso aí, né? Mas Gregório de Nissa já né, acena essa ideia, né, de que são coisas distintas e que é pelo uso correto do livre-arbítrio que se conduz à liberdade. Aí eu vou deixar para explorar um pouco mais quando a gente falar de Santo Agostinho, porque eu vou mencionar um pouco o texto, né, dele, o livre-arbítrio, da libero-arbítrio, onde ele distingue isso muito bem, né, muito bem, essa coisa da liberdade e do livre-arbítrio. Aí veja, Gregório de Nissa, né, juntamente com o Gregório Nazianzeno e Basílio Magno, estão entre os grandes padres da filosofia patrística grega. Teve outros? Teve, né? A gente não falou aqui, mas tipo, falamos assim brevemente, né, algumas poucas citações de São João Crisóstomo, né, de São Cirilo de Alexandria, de São Cirilo de Jerusalém, né, enfim. Falamos mais de Clemente de Alexandria, falamos mais de Justino de Roma, né, mas tem vários outros, viu, gente? É porque o tempo é curto, não dá pra gente falar disso tudo. Porque se fosse para falar dos padres gregos mesmo, um por um, isso ia ser uns 3 anos só falando deles, né? Porque é uma literatura gigantesca, isso aí é um negócio realmente imenso. E ao lado da literatura patrística, da filosofia patrística grega, nós temos a filosofia patrística latina, que é a que nós vamos começar a falar agora um pouco mais, que até então a gente estava mais centrado no mundo grego, né? No mundo grego, mundo oriental. E vamos agora falar mais do mundo latino. Ô, Aldo, você ia falar, Aldo, alguma coisa? Não, né? Beleza. A patrística latina, gente. Patrística latina. Olha, da patrística latina também é um mundo gigantesco isso aí, viu? Se a gente fosse mesmo, né, falar dos padres latinos, também era um semestre só para eles, né, no mínimo, porque são muitos, né?
A gente vai pegar aqui alguns principais, com algumas ideias principais para representar. Quando a gente fala de patrística latina, nós estamos falando daquela filosofia patrística que se desenvolve no mundo de língua latina, no mundo romano, tá certo? O mundo romano, o mundo ali que está junto ao patriarcado de Roma. E aí, sobretudo, Europa, né? A filosofia latina, né? A patrologia latina é sobretudo aquela que está ali junto ao patriarca de Roma, que é o Papa. Até então falamos daquele tipo de teologia, né? Ou filosofia cristã, mais próxima dos demais patriarcas, né? Daquelas escolas catequéticas, a de Constantinopla, a escola catequética de Jerusalém, a escola catequética de Antioquia, né? A de Alexandria, enfim, né? E agora vamos falar um pouco mais daquela ali em torno do patriarca de Roma. Você ia falar, Aldo? Novamente não. Ah, tá. É porque o áudio do Aldo, né, tava, o microfone, né, tava desligado, tava ligado, aliás. Bom, então vejam, a patrística latina, né? A patrística latina, ela também está ali acompanhando, gente, a chamada Igreja Latina. Então, quando falamos da patrística latina, a gente consequentemente fala também da Igreja Latina e seu modo de ser e de pensar. Vocês sabem que a Igreja, ela se divide em duas, né? A Igreja Latina, sobretudo a Igreja Antiga, né? A Igreja Latina, ou também chamada Igreja Romana, e as igrejas gregas, né? Que também são chamadas de igrejas ortodoxas. Embora também no mundo oriental tenha os patriarcados latinos, apesar de estarem no mundo oriental grego, também teve, né? Ainda tem, na verdade, né? E quando nós falamos em Igreja Latina, a gente está falando sobretudo, além, né, daquelas dioceses que estão ali comandadas, né, gerenciadas pela diocese de Roma, também a liturgia, né, que se desenvolve na Igreja Latina, né, com o uso da língua latina, e se espalha, se dissemina por todo o mundo do Império Romano e todo o mundo ocidental. Isso nós chamamos de Igreja Latina ou de liturgia latina, como é ainda hoje. Então, quando vocês escutarem falar a expressão a liturgia latina, a liturgia romana, né, isso quer dizer a liturgia própria aqui do mundo ocidental, certo? Que aqui predominou desde, né, a antiguidade, um rito litúrgico guiado por Roma. Embora não seja o único rito exclusivo, né, do mundo ocidental, o rito romano, ele é o que predomina. Mas, por exemplo, ainda hoje no norte da Itália nós temos o rito milanês, ou também chamado rito ambrosiano, que é uma liturgia antiga que remonta, né, a Santo Ambrósio de Milão, que foi quem batizou Santo Agostinho. Então, mesmo estando ali pertinho, né, de Roma, é um outro rito litúrgico. Né? Então, nós temos algumas pequenas variações, mas predomina no mundo ocidental a liturgia romana, que se usa nas missas que todo mundo participa, né? É a liturgia romana. Eu digo todo mundo, que eu imagino que todo mundo seja católico, né? Mas talvez alguém nos acompanhe e não seja católico. Também tem, viu? Tem algumas pessoas que eu conheço que dizem, pô, eu estava vendo sua aula, achei uma verdadeira maravilha. O cara é protestante. Veja, é coisa boa, né? É uma coisa maravilhosa também, né? Outro amigo meu que não é nada, nem católico protestante, ele disse, rapaz, eu estou gostando só daqueles conteúdos, né? Eu vi alguns vídeos que você falou, disse, coisa boa, né? Então, o rito latino, o rito é o que predomina. Aí veja, na Igreja Latina predomina a língua latina e o rito latino. Nas igrejas gregas predominaram a língua grega e as diversas liturgias, porque lá isso foi muito mais múltiplo do que no mundo ocidental, as diversas liturgias que usavam e ainda usam, na verdade, né, a língua grega. E isso lá na frente, gente, vai ser uma grande causa de contenda, viu? Essa divisão, né, linguística, isso vai ser uma das causas de separação entre a Igreja Latina e as igrejas ortodoxas. Essa coisa da língua. Porque no mundo ocidental conservava-se o latim, as liturgias, né, e tudo mais. No mundo oriental conservava-se a língua grega, sobretudo, né? Só que quando se juntavam para celebrar uma mesma missa, aí era uma confusão. Para saber em que língua iam celebrar a missa, se em grego ou se em latim, né? Então isso era uma das causas de contenda, né, que levou ao chamado cisma do Oriente,
que foi a primeira grande divisão na igreja, que acontece ali pelo ano 1054. A primeira grande divisão é o cisma do Oriente. Um dos motivos, um dos, né? Não é o único e nem o principal. É essa coisa da língua. Claro que outros motivos maiores tinham algumas questões, né, de divergência em relação à doutrina da Trindade, né, se o Espírito procede do Pai e do Filho, como diziam os romanos, né, os latinos, ou se procede do Pai pelo Filho, como diziam os gregos, né? Então tinha essa pequena, né, divergência, né, que é a questão do, chama isso de filioque, né, se o Filho procede do Pai e do Filho, né, se o Espírito procede do Pai e do Filho, ou do Pai pelo Filho, né? Mas motivos também maiores de ordem disciplinar, administrativa, era sobretudo a questão da ingerência, né, do Império, porque o Império Romano Ocidental tinha caído, só estava de pé o Império Romano Oriental, com sede em Bizâncio, né, em Constantinopla. E como imperador bizantino, né, do Império Romano Oriental. Quando a gente fala em Império Romano Oriental, o Império Bizantino é a mesma coisa, viu? É a parte do Império Romano que ficou de pé quando a parte ocidental caiu. Tá? Lá o imperador romano, né, do Oriente, por ser cristão, ele normalmente se ingeria muito, né, nas questões da igreja, nos assuntos teológicos, nas questões disciplinares e tudo mais. E se ingeria muito. Essa ingerência né, dos imperadores romanos, né, nas igrejas, nos patriarcados orientais, isso trazia muito problema. Porque muitas vezes os patriarcas obedeciam mais ao imperador do que ao Papa em Roma. Então isso foi também, essa questão política foi uma das causas que levou ao grande cisma do Oriente, né, em 1054. Enfim. Então no mundo latino, gente, nós vamos ter, né, um modo de pensar diferente, né, daquele mundo grego. Né? Algumas coisas de diferença, né, que eu já tinha mencionado para vocês, em relação ao modo de pensar contemplativo. Né? O mundo grego ele tem muito essa coisa da contemplação e da mística, tem muito isso, o mundo grego. Né? Já o mundo latino é mais pragmático, tem um pensamento muito mais pragmático, né? Muito mais pragmático mesmo. E isso porque no mundo latino ele está muito marcado pela noção de direito, né? A noção jurídica que advém da Roma antiga, né? E adentra, né? no mundo ocidental. Né? Então esse aspecto jurídico, isso acaba também influenciando muito o modo de pensar ocidental, um modo muito mais pragmático, não é, do que o modo oriental. Você vê que eu até mostrei outra vez, né? Até a iconografia muda, né? Porque no mundo ocidental é mais a imagem, no mundo oriental é mais o ícone para ver, para contemplar, né? Tem essas diferenças. Se você vê também os paramentos litúrgicos, né, de um bispo, né, do patriarca ocidental, no caso o Papa, ele é muito mais simplificado do que os patriarcas orientais, né, que tem muito mais paramentos. É um monte de paramento que o homem fica, né, dessa grossura, só tanto pano, tanto paramento, tanta coisa, né, tanto paramento litúrgico, né, porque eles dão muita ênfase ao simbolismo, não é? Não que o mundo ocidental não dê, mas o oriental é um pouco mais ainda, né? Então você vê que se você vê fotos de uma igreja ortodoxa, né, e de uma liturgia ortodoxa, é um simbolismo assim, tudo que você imaginar, né? Até no piso que a pessoa está pisando ali, na cerâmica, né, no chão tem um simbolismo ali presente, né? Porque isso é muito próprio do oriental, não é isso? Não é só do cristianismo oriental, é muito próprio do oriental. O simbolismo é muito próprio dos povos orientais, dos povos semíticos, dos helenísticos, é muito próprio deles. Né? Já nós aqui ocidentais, não, nós temos um pensamento muito mais simplista nesse sentido, muito mais despojado, muito mais direto, muito mais objetivo, muito mais pragmático. Assim também vai caminhar a filosofia. Então a filosofia ocidental, a filosofia latina, ela vai se centrar muito mais, né, em questões pragmáticas, em questões morais, em questões estruturais mesmo, como por exemplo o pecado e as incidências práticas do pecado na vida humana, do que no mundo oriental. E aí nós vamos começar a ver um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, viu, gente? Vamos, né, para um brevíssimo intervalo, daqui a 5 minutinhos a gente volta, né? É hora do recreio, tá certo? Vamos lá tomar um cafezinho, até breve.